Eu me volto nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 6. Nós leremos este versículo de número 9. Mateus, capítulo de número 6, este versículo de número 9. Palavras do Senhor Jesus Cristo aqui dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bem, queridos, o título desta mensagem nesta manhã é o que orar, a oração que nos ensina a orar. Nós voltamos a considerar o ensino do Senhor Jesus Cristo a respeito da oração, e que tema tão maravilhoso aos nossos corações, como um povo que adora o Senhor em espírito e em verdade. E você se recorda, eu devo recordá-lo, que a nossa primeira consideração aqui deste texto, nos versículos 5 ao versículo de número 8, como o Senhor Cristo, Jesus Cristo, Salvador, Ele viu ser necessário advertir aos seus discípulos sobre certos perigos que estão envolvidos na oração. E você se recorda como Ele adverte os discípulos a respeito do grande mal de utilizar da oração, o exercício mais elevado da alma humana, em comunhão e interação com o seu Criador, e tomar a oração e utilizá-la como um artifício, uma maneira de exaltar o ego, um artifício para a projeção pessoal. A grande preocupação do Senhor Jesus Cristo, descrita neste versículo 5 a 8, está em mostrar que os seus discípulos não devem estar preocupados em serem vistos pelos homens em sua piedade. E nós observamos como a chave interpretativa de compreensão de todo este capítulo 6 está aqui no versículo de número 1. Diz ele, o Salvador: guardai-vos de fazer a vossa esmola ou piedade, ou de performar a vossa religião diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, ou fazendo assim, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. E o Senhor repete esta admoestação, essa advertência ao longo de todo o capítulo 6. E nós chegamos em particular no domingo passado, nos versículos 5 a 8, onde o Senhor Jesus Cristo faz um grande esforço em advertir os seus discípulos de que eles não deveriam estar preocupados em serem conhecidos pelos homens como pessoas de grande oração. Aqui no versículo de número 5 a 8 nós temos o Senhor Jesus Cristo descrevendo uma pessoa que está muito preocupada em ser conhecida pelos homens como uma pessoa que ora, como uma mulher de oração, como um homem de oração. A sua preocupação aqui nestes versículos não é de ser um homem que ora a Deus, ou de ser uma mulher que ora a Deus, mas a sua preocupação é de ser conhecido pelos homens como um homem que ora a Deus, de ser conhecido pelos homens como uma mulher que ora a Deus. A pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está ansioso em ser conhecido entre os seus companheiros como alguém que ora. Oh, como eu gostaria, o meu desejo profundo, amigos, é que as pessoas olhem para mim e saibam que eu sou um homem de oração, e eu sou uma mulher de oração. Eu quero que as pessoas me conheçam e falem de mim como uma pessoa de oração, ser visto pelos homens desta maneira. O perigo de orar com os olhos nas pessoas. Este desejo no íntimo do coração, que na verdade é mais do que o ego e o orgulho humano, de ser conhecido pelos outros como um crente assim, como uma crente desta maneira. Aquele desejo no íntimo, que na verdade é o orgulho, não é disfarçado, de ser visto ou conhecido. E quando as pessoas dizem, e você ouve muito isso hoje em dia, não é, no meio evangélico, como eu desejo ser conhecido pelas pessoas como uma pessoa de oração, tudo que registra na mente é: como eu desejo ser conhecido pelas pessoas como pessoa de oração. Como eu desejo ser conhecido pelas pessoas. Parece que isso é o que registra, não é? Nossa vaidade, o nosso ego. Como eu desejo ser conhecido pelas pessoas nisso, naquilo, na minha vida de piedade. Nada mais do que o ego se manifestando mais uma vez. E aqui o Senhor Jesus Cristo adverte os seus discípulos que a oração não deve ser tomada como um artifício para a promoção do ego, para a exaltação do orgulho espiritual. Uma pessoa que está ansioso em ser conhecido pelos outros como alguém que ora, como alguém que louva, como alguém disciplinado. E nós temos visto em vários exemplos da sutileza do orgulho na vida espiritual. Bem, uma coisa não é tocar trombeta diante dos homens e chamar a atenção das pessoas para a sua vida de piedade, para a sua oração. Mas há, obviamente, muitas outras maneiras sutis, não é, pelas quais nós podemos incorrer neste mesmo orgulho, neste mesmo erro. E o Senhor Jesus Cristo aponta para o exemplo dos fariseus, que eram homens que gostavam de se levantar em sua pompa nas sinagogas
para expressar a sua oratória em oração e usar da congregação como audiência e da oração como uma plataforma para a promoção do seu grande ego e sua grande piedade. E o Senhor Jesus Cristo exemplifica neste mesmo versículo 5, sobre pessoas que no momento de orar ao Senhor no lugar público, no templo, estavam tão ansiosos para orar, que não conseguiam chegar ao templo, que deveriam parar no meio do caminho, diante de todos os olhos, orar ao Senhor em suas posturas típicas de oração, para serem vistos pelos homens. Veja que Deus não está condenando aqui a oração, mas sim o desejo de orar para ser visto. Ele não está condenando o culto de oração, nem a oração pública, mas transformar estes momentos e situações em um ambiente, uma plataforma para a exaltação do ego e da piedade pessoal. E o Senhor ensina aos seus discípulos, nós vimos isso nessa recapitulação, que eles então deveriam orar em secreto, que em público ou em particular, eles deveriam entrar para dentro do seu aposento e orar ao seu Pai que vê em secreto, a essência da oração. Um relacionamento direto, uma interação pessoal daquele que ora com o seu Criador. E não ter um pensamento ou um sentimento desejando que as pessoas o admirem por isso. E não entrar em seu quarto em particular, em secreto, com um desejo, um sentimento de ser conhecido em público como uma pessoa que ora, ou como uma pessoa de grande espiritualidade. E o Senhor nos diz que pessoas que pensam e que sentem desta maneira, que eles já receberam, nos diz o Salvador, em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. O seu troféu, o seu prêmio foi dado ali e recebido ali, e eles não têm mais nada para receber do Senhor. Aqui está, meus queridos irmãos. Ele ensina a necessidade de orar em secreto ao Senhor. E não somente isso, mas que o crente deve orar ao seu Pai celestial que vê em secreto. E nós vimos também, em segundo lugar, que o Senhor também adverte o seu povo sobre o uso supersticioso da oração. Tentar transformar a oração em mágica. Tentar transformar esta comunhão inteligente, consciente, pessoal com Deus em um mero artifício mágico. Os escribas e fariseus, nós lemos, oravam de maneira hipócrita, desejando ser vistos. E o Senhor também adverte que os gentios oravam insensatamente. Eles usavam da oração como artifício. E eles tratavam a Deus não como Deus pessoal, o Senhor presente, um Pai celestial, mas como uma mera energia. Suas orações eram nada mais do que mantras e ferramentas mágicas para de alguma maneira tentar controlar a divindade e receber aquilo que tanto desejavam e tanto buscavam. E nós percebemos o grande mal que paira sobre o nosso arraial evangélico em transformar a oração em mágica. Em imaginar que Deus nos ouvirá se nós repetirmos isso, ou se orarmos no topo do monte, ou debaixo da cama, onde quer que seja, e relevarmos a nossa oração, considerarmos a nossa oração a revelia da nossa vida espiritual e desassociarmos oração de piedade, sinceridade e obediência a Deus, imaginando que independente da maneira como nós vivemos, Deus irá ouvir a nossa oração, se somente nós orarmos com franzir da face, o ranger dos dentes, a intensidade das emoções, como se Deus não visse a nossa vida e o nosso andar e a nossa submissão a Ele. Essa é a ignorância dos gentios. E quão perigoso é isso, não é? Quando nós vemos isto pairar sobre o meio evangélico. Quando pessoas usam da oração como artifício, desassociado de uma vida de piedade a Deus, imaginando que Deus não vê e não conhece, que Ele haverá de responder ao nosso clamor e à nossa oração, se nós fizermos isso desta ou daquela maneira. E assim nós chegamos a este ponto. O Senhor está ensinando nestes versículos sobre o grande perigo da oração. O perigo da oração, sim, o perigo que nós trazemos sobre nós mesmos ao lidar com o nosso Deus de uma maneira não sincera e não lidarmos com Ele com o Deus que tudo vê, o Deus pessoal, e tratarmos a Deus como uma divindade pagã, distante, imaginarmos que Deus está lá e nós cá, e de alguma maneira nós podemos lidar com a divindade por meio de mágica, seja na oração, seja em nossos mantras, seja em nossas correntes de oração, em nossos jejuns, transformar a religião, que deve ser em espírito e em verdade, em mera mágica, em mero artifício, em mero paganismo, e não lidar, não nos aproximar de Deus como um ser pessoal, um ser que nos vê. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: vós orareis ao vosso Pai Celestial. E meus queridos irmãos, nós vimos como o Senhor então mostra aos seus discípulos que a sua devoção deve ser sincera em todas as formas de devoção, e que deve ser uma religião do coração e da mente, de uma vida realmente consistente em andar com o Senhor. Mas
não estando contente apenas em advertir os seus discípulos a respeito da hipocrisia e leviandade na oração, o Senhor passa agora, a partir do versículo de número 9, a ensiná-los em detalhe como orar. Não estando satisfeito em apenas advertir a sua igreja, ele passa então a ensinar a igreja como orar. Então nós chegamos a este versículo de número 9 nesta manhã, onde o Senhor Jesus Cristo começa com estas palavras: portanto, tendo em vista tudo que foi dito nos versículos anteriores, portanto vós orareis assim. O Salvador está aqui declarando o seu propósito nesta oração. Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós, em contraste com os religiosos não convertidos, em contraste com os gentios, vós, discípulos, vós, cidadão do reino, orareis assim. É maravilhoso ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso pensar que o Senhor tenha tomado o trabalho de não somente advertir, mas de ensinar. E, meus queridos, se você voltar comigo agora rapidamente para Lucas capítulo 11, no versículo 1 nós temos uma instância onde o Senhor irá declarar estas mesmas palavras que nós iremos considerar no versículo 9 de Mateus 5. Lucas capítulo 11, nós lemos este incidente muito interessante. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João o Batista, isto é, ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei. E aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo mais uma vez ensinando os discípulos a orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. O Senhor Jesus sempre orava. Ele orava em todas as circunstâncias, a todo tempo. Ele orava bastante. E os discípulos, nós lemos, observavam o Senhor Jesus Cristo orando. E eles observavam a maneira como o Senhor Jesus Cristo orando, porque eles estavam sempre juntos com o Senhor. E desta observação, talvez eles perguntavam a si mesmos: como ele ora? Como ele pode passar tanto tempo em oração? Como ele consegue tanto assunto e matéria para trazer diante de Deus? E baseado nessa curiosidade e nesse desejo de entender a oração, esse discípulo se aproxima de Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar desta maneira, desta forma. Ensina-nos a engajar desta maneira em oração com Deus, como João ensinou os seus discípulos a orarem, e nós vemos como eles oram de uma maneira destituída de vaidade e orgulho, e oram como pessoas que têm um relacionamento real com o seu Deus, vertical, de uma maneira verdadeira. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a orar. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso. E estas palavras que serão ditas agora, elas reverberam os mesmos sentimentos e muito próximo das palavras de Mateus capítulo 5. Aqui está o Senhor Jesus Cristo dizendo: portanto vós orareis assim. E o seu objetivo então é ensinar a igreja, os seus discípulos, como orar. Porque nos diz a palavra de Deus, nós não sabemos como orar. Nem a maneira, nem o sentimento, nem o conteúdo, nem as palavras tantas vezes. E nós agradecemos a Ele por ter parado para ensinar a sua igreja como orar. Ele ensina os discípulos a orar, e ele mostra então aos discípulos como se dirigir a Deus, como entrar na presença do Senhor, como trazer palavras envelopadas em sentimentos sinceros, dirigidos, endereçados ao Senhor da glória, como orar ao Senhor. Bem, você percebeu quão breve é a oração do Senhor Jesus Cristo aqui, que vai do versículo 9 ao versículo de número 12, quão breve, não é? Ele vai ensinar os seus discípulos a orar, e o que nós temos aqui não é um compêndio de oração, mas uma oração breve. É realmente impressionante quanta oração pode ser colocada em tão poucas palavras aqui, apenas poucos versículos. O Senhor ensina o seu povo a orar. Bem, algumas palavras então preliminares sobre essa oração do Senhor Jesus, que veio a ser conhecida como a oração do Pai Nosso. Bem, Jesus Cristo aqui, ele não está orando, pelo menos é o que aparece ou transparece no texto. Ele não está em postura de oração, mas em postura de ensino. Portanto, vós orareis assim. Lá em Lucas ensina-nos a orar, e ele passa a ensinar. Essa não é a oração do Senhor Jesus. Ele não está orando aqui, ele está ensinando. É óbvio que o Senhor, que não pecou jamais, poderia orar desta maneira: perdoa-nos,
as nossas dívidas, que no grego é pecado, transgressões, falhas. Ele não está orando aqui. Essa não é a sua oração. A sua oração, entre várias, está lá em João 17, capítulo 1, por exemplo, contrasta bastante com esta oração. Jesus falou, versículo 1, e Jesus falou assim, observe a postura, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Aqui ele está orando. Essa é a oração do Senhor Jesus. Mas em Mateus capítulo 5 ele não está orando, ele não está se dirigindo a Deus o Pai e se engajando em oração. Mas lá em João ele levanta os olhos, ele se coloca em postura de oração e ele engaja em oração. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo ensinando. E este é o primeiro comentário preliminar sobre esta oração. Não é a oração do Senhor, é a oração que o Senhor ensina. Acaso nós deveríamos repetir esta oração? Acaso o Senhor nos ensinou esta oração para ser repetida? Bem, uma prova de que esta oração não foi ensinada para ser repetida literalmente é que lá no Evangelho de Lucas, quando o Senhor repete o ensino sobre a oração, ele de propósito usa palavras diferentes. E você perceberá que o conteúdo da oração de Lucas 11 é bastante diferente em palavras e termos daqui de Mateus capítulo de número 6. Isso mostra, capítulo 5, isso mostra que as palavras do Senhor, capítulo 6, desculpa, as palavras do Senhor aqui não são para serem tomadas literalmente. Esse é o primeiro argumento. O Senhor está orando de uma maneira diferente ali. Queridos, não há nenhuma mágica em repetir a oração. Esta oração ela não pode ser tomada de maneira literal, para ser repetida todas as vezes que um crente entra na presença do Senhor, porque então ela deixaria de ser oração e se transformaria em reza mágica. Há muito mais auxílio em compreender a oração do que repeti-la, porque esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo, que nós compreendamos como entrar na presença de Deus em oração. Uma outra prova de que esta oração em particular, a oração que o Senhor ensinou, não é para ser repetida literalmente, é o fato de que nós não encontramos nenhum texto no Novo Testamento onde esta oração é feita desta maneira. A igreja orava em todos os lugares. A igreja ora em Atos, em qualquer lugar em que a igreja está orando, ou mesmo quando os discípulos que estavam junto com o Senhor, os apóstolos, ouviram o ensino do Senhor a orar, quando em suas orações, aqui nas cartas de Paulo e de Pedro, eles oram, nós não vemos nenhum exemplo deles repetirem esta oração. Este é um outro argumento poderoso de que esta oração não foi ensinada para ser repetida. Os discípulos oraram tantas vezes, mas em sua fraseologia de oração, eles não repetem a mesma fraseologia utilizada pelo Senhor Jesus Cristo, nem de maneira próxima, mas sim a essência, o princípio e o conteúdo de se aproximar de Deus. E isso nós vemos em suas orações. Certamente que não é uma oração para ser repetida, a oração do Pai Nosso. Não é para ser repetida diante de Deus todas as vezes que um crente ora. Se fosse, bem, não seria mais uma oração e se transformaria em uma reza. E meu querido amigo, minha querida amiga, Deus não ouve rezas. Está aqui no capítulo de número 6. Portanto, quando orares, orareis assim. Ele ouve oração, versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim. No versículo de número 7 e no versículo de número 8, o que Jesus Cristo está fazendo? Você observou? Ele está nada mais do que condenando as vãs repetições dos gentios na oração. Agora, meus queridos amigos, é realmente chocante e vergonhoso que o próprio remédio que o Senhor Jesus Cristo tenha preparado e dado aos seus discípulos seja transformado em um veneno. É realmente vergonhoso e chocante que a própria oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, para que eles não caíssem em vãs repetições, seja ela própria utilizada para vã repetição, não é verdade? A própria oração que o Senhor deu como um antídoto contra as vãs repetições é a mais abusada pelos homens em suas vãs repetições. E nisso se torna bastante claro e irrefutável que o catolicismo romano é nada mais do que uma religião mística e pagã, com um vernizinho superficial de cristianismo, ao ponto de pegar o ensino positivo do Senhor Jesus Cristo e virá-lo do avesso e transformá-lo em um veneno. É uma astúcia satânica, não é? Usar as próprias palavras do Salvador, seu próprio ensino contra o Salvador, e fazer com que os seus discípulos se comportem da maneira que ele os advertiu que não se comportem.
E você verá evangélicos misturados com católicos e espíritas em nossos dias, em chamados cultos ecumênicos, rezando, orando supersticiosamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não foi um checkmate do diabo realmente fazer isso? E nós lemos essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bem, a oração que o Senhor propõe, ela tem a intenção de ser um exemplo. E o Senhor deseja e espera que o seu próprio povo não seja como os gentios, não sejam como os cristãos não convertidos de nossos dias. Os gentios, você sabe, assim como toda pessoa não convertida, na verdade, como eu e você antes da conversão, os gentios tinham uma obsessão muito grande por coisas, por bens, por objetos. Era isso que preocupava os gentios, enchia o seu coração e suas mentes, e era isso que formava o conteúdo então de suas orações, de suas preces, de suas petições. Coisas, ter, possuir, alcançar, ser e receber certas coisas. E o Senhor nos diz aqui então no versículo de número 25 e 32, que ao exemplo dos gentios, os seus crentes não deveriam se comportar daquela maneira. Versículo de número 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, e se eles procuram, é isso que eles pedem, esse é o conteúdo de suas orações. Mas o povo de Deus, os discípulos, como pessoas convertidas, eles deveriam buscar a Deus por quem Deus é, e se aproximar de Deus desta maneira, por quem Ele é, por sua justiça, pelo seu reino e pelas coisas do seu reino em primeiro lugar. E isso se revela logo no início da oração que o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, começa com Ele, e a oração conclui com Ele, porque teu é o reino e a glória e o poder. Assim deveriam ser os seus discípulos. Portanto, vós orareis assim. Meus queridos, a oração, eu canso de repetir isso, não canso, é a atividade mais elevada possível da alma humana. Não é a arte, não é a música, não é a poesia, não é transmitir mente, pensamentos, inteligência em sentimentos, em uma escultura, em um desenho, em uma forma, o que quer que seja. Essa é a concepção do ateu, que diz a maior expressão e exercício da alma humana é a arte, é a música, é coisas delicadas como essa. Oh, não, não, não. Mas se engajar com o seu Criador e orar a Ele, sentir e saber que eu sou conhecido por Ele e que Ele ouve o meu clamor, e elevar todas as faculdades da minha alma, mente, razão, afeições, memória, o meu espírito, à presença do meu Criador, e engajar-me com Ele, sabendo que Ele me vê, e que Ele é, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que eu estou de fato na presença dEle, e que esse não é um mero exercício de teatro e da imaginação humana. A oração é realmente uma dádiva de Deus. A oração é tão preciosa, tão bela, tão valorosa, tão necessária. E sem oração nós somos menos do que seres humanos. A oração nos aproxima do Senhor. A oração, na vida transformada, na conversão, cumpre o propósito para o qual Deus nos criou também, em parte, é claro, para andarmos com Ele, conhecermos e desfrutarmos do nosso Deus, experimentar o seu poder e o seu sorriso e a sua comunhão. É por isso que o Senhor deve nos ensinar a orar então. A oração é profunda, a oração é verdadeira, a oração é real. A oração nos transporta deste mundo superficial, das coisas materiais da preocupação, para uma intimidade tão real e tão verdadeira com o nosso Deus, com o Criador dos céus e da terra. Assim é a oração e a vida do crente, porque a vida do crente é em comunhão real com Deus pessoal, e essa comunhão, em todas as suas formas, tem a sua forma ou expressão mais profunda na vida do crente quando ele ora. Nunca uma alma, nunca uma pessoa está mais próxima de Deus quando dobra os seus joelhos na presença do Senhor. Ali está o ser humano, a criatura, o coroa, o pináculo da criação de Deus, no topo mais elevado de sua existência como um ser humano, neste mundo, nesta jornada,
quando dobrando seus joelhos, entra em comunhão real e interação com o seu Criador, em espírito e em verdade. Por isso a oração. Há duas atividades que são como comida e ar para a nossa vida, não é para o crente. Leitura, meditação na palavra de Deus, e quando o crente ora a Deus. Pela oração nós falamos com o Senhor, pela leitura e meditação na palavra nós ouvimos o Senhor falar conosco. E se isso será parte contínua de nossas vidas até o final de nossa jornada, é melhor então aprender como meditar na palavra de Deus. E é melhor então aprender como orar ao Senhor. E no que se refere à oração, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Nesta circunstância em particular, Ele está ensinando o seu povo a orar. Portanto, diz Ele, vós orareis assim. Interessante, não é? Que ao ensinar os discípulos a orar, Ele, por exemplo, não toca em questões, no ensinar os discípulos a orar, questões como a postura física na oração, o lugar da oração, o local geográfico para ela, ou mesmo a expressão. Mesmo a expressão entre em teu quarto, teu aposento e fecha a tua porta, nós vimos a metafórica, não é? De postura íntima com Deus, orando como para o Senhor. Por que Ele não faz isso, então, ao ensinar os discípulos a orar? Porque Ele não lida com o local, o momento e a postura física de orar. Há um propósito muito grande aqui. Porque, meus queridos amigos, tendo já passado com o perigo de transformar a oração em mágica e superstição, Ele não quer agora que os discípulos transformem a oração em religião mecânica. Por isso Ele não lida com postura física, com local geográfico, nem mesmo Ele lida com a ocasião. Porque oração não é um local, não é uma postura, não é uma ocasião. Oração é em espírito e em verdade. Oração é a maneira de viver do crente. Oração não é um local, oração não é uma postura, oração não é um momento. Oração é um modo de viver. Oração é a maneira de viver. Oração não é religião. E se você me entende o que eu quero dizer por isso, oração é a maneira do crente viver. O crente vive em comunhão com Deus. O crente respira, não é a maneira de viver. Ele precisa respirar. Ele faz isso naturalmente, embora inconscientemente. Mas o crente precisa comer. Ele faz isso todos os dias. Ele deseja, ele busca, ele aprecia isso. O crente vive em oração. O crente precisa de oração. Assim, oração não é um lugar, não é um horário, não é uma postura. Portanto, vós orareis assim. E logo que nós descobrimos que Ele nos ensina como orar. E não onde orar, de que maneira física ou postura orar, ou em que horário orar. Oração não é religião, se você me entende o que eu quero dizer por isso. O crente vive em comunhão com Deus. É um relacionamento orgânico, é uma interação permanente. Assim, oração é um meio de vida, é a forma do crente viver. Bem, ele não toca aqui em questões de postura física na oração. Porque em nossas orações particulares, privadas, qualquer postura reverente é correta. Na Bíblia, marque isso, as pessoas oravam em pé, sentadas, deitadas, ajoelhadas, prostradas, com os pés presos em correntes, levantando os olhos para o céu, abaixando a cabeça, colocando a cabeça entre os joelhos. Não havia postura específica. Se alguém disser a melhor maneira correta de orar é essa, é aquela, você vai pela palavra de Deus e descobre que as pessoas oravam em termos de postura, em todas essas formas. Assim, não há uma postura em específico, porque oração é espírito e verdade. Qualquer postura reverente em o seu local específico de oração, em casa, em particular, é aceitável. Claro, em lugar público como a igreja, nós mantemos a maneira simples, sentados, de uma maneira organizada, ou em pé, dependendo do tamanho da congregação, para que quem está lá longe consiga ouvir a voz. E ele não toca nessas questões. Ele não toca também aqui em questões sobre onde orar. As pessoas na Bíblia oravam no combate, nas cavernas, no quarto, na prisão, em um barco, andando no caminho, no templo, na sinagoga, em um jardim, em uma montanha, à beira de um rio, em casa, na cama, no topo de uma casa, no mar, no deserto, em uma cruz, dentro de um peixe. Não há um lugar específico para orar. O Senhor não diz, vocês vão ao templo, vocês vão ao monte, vocês vão para um lugar isolado, debaixo da terra. Aquele lugar é mais próximo de Deus, está mais alto, está mais próximo.
Não, não há um lugar. Qualquer lugar onde você possa parar e orar ao Senhor e dirigir a tua mente e o teu coração a Ele é um lugar de oração. E ele não toca aqui especificamente em questões de quando orar. Quando orar, algumas pessoas dizem melhor orar, horário para orar é 5h45, porque é o momento em que a escuridão vai e o sol vem. Isso é tão maravilhoso, você orar ao Senhor. Não. Às 9 da noite, às 2 da manhã, de madrugada. Não, queridos. Quando você pega a palavra de Deus, para ser só a Escritura, que você descobre ali que os crentes oravam em todo momento, em todo horário. De manhã, de tarde, à noite. Na Bíblia as pessoas oravam pela manhã, cedo, antes da manhã, 3 vezes ao dia, antes da refeição, após a refeição, na hora de dormir, ao meio-dia, hoje, oravam na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, na velhice, em momentos de dificuldade, de paz, de regozijo, de espera, de dúvida, de ansiedade, de gratidão, sempre, orando sempre, em todo lugar, com toda oração, ao Senhor, no meio da tentação, antes da tentação, depois da tentação, com gratidão, com louvor. Oração é vida, oração é nossa maneira de viver, oração é um relacionamento orgânico com o Senhor. Por que transformar a oração em religião, em algo mecânico, senão por causa da vaidade que há dentro de cada um de nós, ou da nossa atitude terrível em esvaziar o espírito das coisas e transformar tudo em mecânica. Ele não toca aqui nestas coisas. O Senhor não ensina um lugar específico, um horário específico, uma postura específica para a oração. E Ele faz isso de propósito, porque oração é adoração. E a adoração deve ser sempre em espírito e em verdade. Nós estamos falando aqui sobre a nossa oração privada, particular. E é por isso que ele começa o ensino sobre oração dizendo estas palavras: portanto, vós orareis assim. A adoração deve ser em espírito e em verdade, em qualquer postura santa e reverente. A todo tempo, em todos os lugares, oração é apropriado. Paulo diz, orando em todo tempo. Quando o crente entra em seu aposento, seja publicamente, seja sentado no metrô, seja andando pela rua, ele ora a seu Pai que vem em secreto, porque a oração é a vida do crente. Isso é maravilhoso, isso é vital para nós. Portanto, diz o Salvador, vós orareis assim. Vocês irão, diz ele, orar nestas linhas. Essa é a ideia. O ensino do Senhor Jesus Cristo aqui não é, vocês irão repetir estas palavras. Portanto, vós orareis assim, nestas linhas. É um modelo para oração. É uma oração não a ser repetida. É uma oração que nos ensina como orar e não como repetir uma oração. Atente para a divisão dessas palavras. Eu creio que nós não vamos conseguir avançar muito nesta manhã. Há muita coisa em só versículo. Mas veja a divisão da oração do Senhor Jesus Cristo aqui. Há uma declaração introdutória. Portanto, vós orareis assim. Então, a oração é dividida em 6 petições. Talvez você tenha observado. Alguns comentaristas dizem 7 petições, porque eles veem no versículo 13, 2 e não uma petição. Observe lá. E não nos conduz à tentação, petição 1, mas livra-nos do mal, petição 2. Mas nós cremos que há apenas uma petição aqui, já que essa divisão, e não nos conduz à tentação, mas, continuidade do raciocínio, livra-nos do mal. Se ele tivesse dito, e não nos conduz à tentação, e livra-nos do mal, então creio que seria mais claro 2 petições. Bem, mas isso não é de singular importância, o importante é o que está sendo ensinado aqui. Nos parece que há apenas uma petição no versículo 13. Bem, as 3 primeiras petições têm a ver exclusivamente com Deus. É interessante observar, não é? As 3 primeiras petições das 6 têm a ver exclusivamente com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E essas petições, talvez você tenha observado isso, elas ocorrem em uma escala descendente. Elas começam com a pessoa de Deus, Ele próprio, descendo para a manifestação do seu reino neste mundo, então do seu reino como um todo aqui entre nós, neste mundo. E se você observar também disso aí, até a vontade de Deus seja feita a tua vontade em nossas vidas em particular, você percebe a magnificência da maneira como nós somos ensinados a orar. Nós começamos com Ele em seu trono de glória e majestade, dirigindo mente e coração. Nós esquecemos o eu, o aqui. Nós começamos com o Senhor e o adoramos, Pai nosso que está no céu. Então, descendo ao seu reino, a sua vontade, então a sua vontade específica em nossa vida. E as 3 últimas petições
tem a ver com a pessoa que ora conosco. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos conduz à tentação e livra-nos do mal. E essas últimas petições, elas ocorrem, observe, em uma escala ascendente. Elas vão das coisas necessárias corporais da vida, pão nosso de cada dia, até a nossa libertação final do mal na glória eterna, um novo corpo com o povo de Deus. Livre-nos do mal. Portanto, vós orareis assim. Agora nós chegamos, então, depois dessa longa introdução, à oração propriamente dita. Pai nosso, diz o Salvador, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a invocação que inicia a oração. E ela está dividida em duas declarações. Pai nosso, que está nos céus. Na primeira declaração, nós expressamos a nossa proximidade de Deus. Pai nosso, diz o Salvador, vós, quando orardes, orareis assim. Pai nosso. Ele é nosso Pai celestial. Ele é o Pai do seu povo. Ele é um Pai presente. Ele se interessa pela sua igreja, Ele se interessa por cada filho, por cada filha. Ele nos amou, Ele nos salvou. Cristo Jesus nos diz, a palavra de Deus, quando Ele veio a este mundo, Ele veio nos conhecendo por nome, por pessoa, nos tendo amado e conhecido antes da fundação do mundo. Não apenas pré-conhecido ou pré-ciência, soube Ele o que iria acontecer, mas conheceu no sentido de relacionamento. E cada um de nós por nome. E Ele veio por nós. Ele é um Pai celestial, Senhor da glória. Ele é Pai nosso. Ele se interessa ativamente pelos seus filhos e filhas. Você percebe o que Cristo está dizendo? Que ao orarmos ao Senhor, nós podemos nos apresentar diante dEle desta maneira, com estes sentimentos de que Ele é o nosso Pai celestial. E nessa declaração, Pai nosso que está no céu, está contida esta intimidade, esta ousadia, essa certeza de que nós podemos orar ao Senhor desta maneira. E na segunda declaração, Pai nosso que está nos céus, nós expressamos então a nossa distância de Deus. Pai nosso, a nossa proximidade, que está nos céus, a nossa distância. Ele está no céu, nós recordamos isso. Ele é o Criador, Ele é santo, Ele é cercado de glória e majestade. Deve haver reverência em nossa oração. Nós nos apresentamos diante do trono de glória e majestade do Senhor. Ele é um Pai celestial, mas Ele é um Pai santo. Ele é um Pai glorioso, Ele é um Pai perfeito. Pai nosso que está nos céus, diz o Salvador. Não é maravilhoso, amigos? Você observa esses detalhes ao estudar a Bíblia? É maravilhoso observar, eu fico muito tocado com eles. Você observa isso? Pai nosso, diz o Salvador. É Jesus quem está dizendo. Ele não tem ciúmes. Ele, que é o único Filho unigênito do Pai, que ensina os seus discípulos a orarem a seu Pai e a dizerem, vós orareis assim, Pai nosso, Pai de vocês. É maravilhoso. Nós podemos compartilhar isso e orar a Deus com as mesmas palavras que só pertencem em essência a Jesus Cristo, se dirigir ao seu Pai. E nós podemos orar e Ele ensina o seu povo a entrar na presença de Deus com os mesmos sentimentos e o mesmo pronome que o Senhor Jesus Cristo usa ao seu Pai. Pai nosso, quanto conteúdo, não é? Quanta bênção nessa declaração. Fala sobre a paternidade de Deus sobre seus filhos. E a oração começa com o reconhecimento de que Deus é nosso Pai. Bem, essas palavras, elas somente poderiam ser declaradas e ditas por pessoas convertidas, por discípulos. Somente pessoas salvas podem reivindicar esse status. Somente pessoas convertidas hoje, nascidas de novo, nascidas de Deus, podem se aproximar de Deus como um Pai celestial. Há uma grande falácia, não é, em nossos dias, sempre esteve por aí, especialmente em algumas religiões, promovido tão amplamente no catolicismo, no espiritismo, que diz que todas as pessoas são filhos de Deus, mas esse não é o ensino da palavra de Deus. Somos todos criaturas de Deus, gerados por Ele. Somente neste sentido somos todos filhos de Deus e todos irmãos uns com os outros. Paulo disse aos filósofos em Atenas que todos nós somos geração de Deus, gerados, criados no sentido de criaturas de Deus, mas no sentido relacional e não apenas criativo. Somente crentes em Jesus Cristo, cristãos convertidos, podem ser chamados filhos de Deus. Somente nesse sentido relacional. Queridos, essa é uma verdade ensinada em toda a palavra de Deus, em toda ela. Em 1 João, em João capítulo 1, versículo de número 12, essas palavras são declaradas também. Mas a todos quantos o receberam,
aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos, filhas de Deus. A Bíblia ensina que Deus possui um único Filho, Jesus Cristo, Salvador, e que homens e mulheres se tornam filhos de Deus pela adoção em Cristo. E para a mentalidade gentílica, nós estamos seguindo a oração do Senhor aqui, os deuses não estavam ali para ter um relacionamento com os homens com eles, de proximidade. Os deuses estavam ali para serem temidos e aplacados. Eles não entendiam, os gregos ou os gentios, nada sobre um relacionamento com Zeus, Éfeso, Diana, Osíris, nada do tipo. Os deuses estavam ali para serem aplacados, para serem temidos. E algo do tipo prevalecia também na religião nacional de Israel nos dias de Jesus. Israel, naqueles dias, viam a Deus mais como o Deus de Israel, o protetor de Israel, mais do que como um Pai celestial. E conforme os escribas e fariseus seguiam inventando seus costumes e cimentando a religião em práticas mecânicas, e essas práticas não eram cumpridas, obviamente, porque eram cargas pesadas, trouxas pesadas colocadas sobre os pescoços das pessoas. Sabe o que acontecia? As pessoas passavam mais e mais a ter um temor febril, de medo contra Deus, a respeito de Deus, porque na imaginação delas não conseguiam cumprir aqueles requisitos que os fariseus tinham colocado sobre eles, e assim Deus deveria ser temido, porque haveria de ser julgado imediatamente sobre tantas e tantas coisas da lei cerimonial e civil. E assim aos poucos aquela geração não conhecia mais a Deus como um Pai celestial, e conforme eles acomodavam, os judeus, os fariseus e escribas, o pecado, a sua interpretação da lei, como nós vimos no capítulo 5, e se afastavam mais e mais da verdade, da verdadeira adoração, e se separavam assim do cuidado paternal de Deus, de um relacionamento real, Deus enviou disciplina sobre aquele povo, e eles começavam a assumir, a entender que Deus estava distante, e mesmo pararam, lembre você, de usar o nome de Deus em sua adoração, e apenas usar o nome em letras abreviadas, com um terror tremendo de pronunciar o nome de Deus em vão. Eles perderam o senso de paternidade de Deus, que conheciam como povo de Deus no passado. Eles, como nação, no passado, conheciam a Deus como um Pai, e havia esse senso de relacionamento. Deixa-me abrir apenas um texto para começar, Isaías capítulo 64. Observe o que Isaías está dizendo aqui, versículo de número 4, Isaías 64, porque no versículo 1 a 3, Isaías fala sobre o poder de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, um fogo abrasador, fundição, fogo que faz ferver as águas para fazer notório o teu nome, versículo 2, quando fazia coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está descrevendo o povo em termos gráficos. Ele está dizendo: nós somos pecadores, ó Senhor, pecadores, pecadores, e o Senhor está irado, e o Senhor é santo, e nós trouxemos sobre nós mesmos toda a calamidade e a miséria pela qual passamos agora. Versículo 7, ninguém te busque, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas diante dessa tragédia, observe agora, ao que Isaías apela? Ele apela e se agarra em quê? Diante de tamanha miséria e punição e disciplina que eles receberam pelos seus pecados. Versículo de número 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra de Tuas mãos. Ele reafirma a realidade confortadora: Deus é Pai, e Pai cuidam de seus filhos. Aqui está Israel, eles conheciam a Deus como Pai, e este senso de paternidade não é mero sentimento abstrato. Eles viam a paternidade de Deus como seu Pai, como Pai da nação de Israel, do povo de Deus, em tantas maneiras. Eles viam a paternidade de Deus em um relacionamento real. Por exemplo, eles viam a Deus como Pai. Em termos de criação, inicialmente, Ele nos criou
Uma nação criada por Deus, um homem que não poderia ter filhos, idade avançada, uma mulher que não poderia ter filhos, idade avançada. Deus cria essa nação a partir de Abraão e Sara. Deus nos criou, nos formou de uma maneira particular, específica, para esta nação ser o berço para o Messias, para todo o mundo. Assim eles conheciam a Deus como Pai, no sentido de que Ele nos trouxe à existência com um propósito. O povo de Deus no passado via a paternidade de Deus também a observar a sua presença. Pai é aquele que está presente. Pai é aquele que cuida, que se interessa. Pai é aquele que observa, que interage, que pensa, que planeja. Pai é aquele que está presente. Esses sentimentos estão na Bíblia, no Antigo Testamento, Salmo de número 68. Você se recorda daquelas palavras? Ali nós vemos o salmista falar exatamente sobre estes sentimentos. Fala sobre a grandeza de Deus. Então você ouve essas palavras. Ele é o pai dos órfãos. Ele coloca o solitário em famílias. Que sentimentos maravilhosos, que sentimentos profundos aquele povo conhecia. Aquele povo conhecia Deus no passado em sua paternidade, a observar também a sua misericórdia. Um pai é alguém que tem compaixão por seus filhos, um coração terno por seus filhos. Ele é gracioso com seus filhos. Como nos diz Noé, o Salmo de número 103, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele é um pai condescendente, ele é um pai longânimo, ele é um pai cuidadoso. Israel conhecia Deus como pai, não somente como Deus, Jeová, soberano, elevado, distante em glória e majestade, mas como um Deus próximo do seu povo, como um pai celestial. O povo de Deus no passado viu a paternidade de Deus, a observar também a condução de Deus, como Deus conduziu aquele povo. Roupa, sandália nunca se acabavam ao longo de toda a jornada. Uma nuvem de fumaça para esconder o sol, uma nuvem de fogo à noite para conduzir no caminho, maná do céu, codornizes do céu, água da pedra. Como Deus cuidava, que misericórdia, que paciência. Eles conheceram a Deus em sua paternidade. Eles viram isso também, a paternidade de Deus, no fato de que Deus também requeria obediência. Deus os conduzia, supria, protegia, guiava, e eles eram responsáveis em obedecer. Um filho, uma filha deve obedecer o seu pai, deve obedecer à voz do seu pai, como filhos ouvem a voz do seu pai e obedecem. Assim o povo de Deus no passado conhecia o conceito de paternidade, porque eles conheciam a voz de Deus e obedeciam ao Senhor. E este conceito, ele se desenvolve por todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento, mas eles perderam esse senso de paternidade. Eles perderam, como eu expliquei, este senso de que Deus é próximo e Pai, aquele senso que eles tinham nacionalmente, Deus se tornar apenas um Deus distante. E aqui está, observe você, esse é o nosso ponto nessa digressão, aqui está o Senhor Jesus Cristo restaurando essa paternidade e ensinando aos seus discípulos que eles deveriam ter esse relacionamento pessoal com o seu Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai, Pai nosso que está nos céus. Traz de volta, não é, essa intimidade. Eles haviam perdido como nação. Eles não tinham conhecido ainda os discípulos a Deus como Pai. E aqui está o Senhor Jesus Cristo tomando eles pela mão, conduzindo eles ao seu Pai, para que eles também tivessem este relacionamento com Deus como Pai celestial. Você sabe que o Senhor Jesus Cristo sempre orava assim como ele está ensinando aqui: Pai nosso. Mais de 70 vezes ele usa esse termo Pai em suas orações. Agora você sabe que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E na língua grega a palavra Pai aqui é Pater. Mas você sabe também que o Senhor Jesus Cristo, ele falava em aramaico com os seus discípulos. Toda a conversação está acontecendo aqui em aramaico, mas foi escrito em grego. E na língua que o Senhor Jesus usava com os seus discípulos, em aramaico, a palavra pai não era a palavra grega pater, porque pater é um pai. Mas no aramaico, a palavra pai traz uma intimidade muito maior, Abba, uma intimidade de proximidade. É assim que o Senhor usa o tempo todo a sua palavra a orar ao Senhor em aramaico. Ele diz: Abba, se possível, passa de mim este cálice. E eu creio que aqui ele está ensinando os seus discípulos a orarem a Deus com um pronome pessoal, que não somente representa o fato de filiação orgânica, mas também proximidade relacional. Portanto, vós orareis assim ao Senhor,
com uma proximidade relacional, não somente de alguém que foi gerado por Ele, mas de alguém que é de fato um filho, uma filha de Deus. Abba, Abba, diz o Senhor, Pai, Pai. E que sentimentos transparecem nessas palavras, Pai, portanto vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, diz o Salvador, santificado seja o teu nome. Ele sempre orava assim. E os discípulos ouviam o Senhor Jesus orar assim. No Evangelho de Lucas, nós vemos essas palavras próximas à sua crucificação. Era uma atitude pessoal, era um relacionamento íntimo. Os discípulos sempre ouviram isso. E é muito provável que eles se maravilhavam em ouvir o Senhor Jesus orar assim. E que os líderes rangiam seus dentes, que ele tivesse essa comunhão e essa intimidade com o seu Criador. Não havia apenas inveja que o Senhor Jesus Cristo roubava as multidões dos fariseus e dos escribas, mas esse senso de realidade íntima e pessoal que tanto ele quanto os seus discípulos tinham com o seu Criador, com Deus. E na verdade não é surpreendente. É surpreendente, meus irmãos, é mesmo maravilhoso pensar sobre isso, que nós podemos orar ao nosso Criador, você e eu, mortais e pecadores, com estes sentimentos, Pai nosso que está nos céus. E a nossa oração saber e sentir que Ele é o nosso Pai celestial, não é maravilhoso? Você para às vezes por uma fração de segundo para ser tomado por esse pensamento, esse sentimento ao orar. Não é apenas um pronome de tratamento, é uma realidade existencial. O apóstolo João resume isso nestas palavras, lá em 1 João 3, versículo 1. Veja, olhe, veja, atente, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós estamos em Jesus Cristo. Se somos filhos de Deus, nós experimentamos conversão e já passamos da morte para a vida. Meu querido jovem, minha querida amiga, acaso você pode afirmar isso nesta manhã? É você um filho de Deus, uma filha de Deus. Somente aqueles que já receberam o Evangelho do Reino têm o privilégio de dizer Pai, Abba. É você um filho de Deus nesta manhã, uma filha de Deus. Há evidências para isso. Há um novo caráter de Deus que manifesta, caráter em você que manifesta o caráter de Deus. Há a vida de Deus na tua alma. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, mudou o seu estilo de roupas, se você tem lido a Bíblia de vez em quando. Pode você afirmar nesta manhã: eu já passei da morte para a vida. Eu tenho um relacionamento com Deus, meu Pai que está no céu, e Ele me conhece, e eu ando com Ele. Mas a todos quantos o receberam, diz João, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E porque eles foram feitos filhos de Deus, eles podem orar desta maneira: Pai nosso que está nos céus. De maneira que a primeira declaração que nós trazemos ao Senhor em nossa oração é essa, uma que expressa a nossa proximidade real, relacional com Deus. Pai nosso. Mas observe agora, não é apenas Pai nosso, é Pai nosso que estás nos céus. Na segunda declaração, nós expressamos agora a nossa distância de Deus, ou a distância de Deus de nós. Ele está no céu, Ele é o Criador, Ele é santo, Ele é cercado de glória e majestade excelsa, inacessível a pecadores. Ele permanece lá. Ele permanece lá. Eu tenho ouvido muitas vezes comentadores e pregadores tentarem explicar o sentido desta palavra Abba, e na maioria das vezes eles dizem: Abba, sabe o que significa? Significa guti-guti, papito, paizinho, papi. Nada disso, nada disso. Significa Pai, com grande sentimento de reverência de um filho ao seu patriarca na antiguidade, que tem profundo respeito
admiração, um senso de temor por não pecar contra Ele, que me ama e que me treina, de quem eu serei o herdeiro para conduzir o nome desta família. Nada de papito, estou aqui, papito me perdoa se eu não for na igreja hoje e assistir o jogo. Ele é papito, ele é paizinho, eu faço o que eu quero pôr meu pé no seu sapato, ele está desesperado por mim, se eu não vou, eu fico fugindo, me escondendo, ele corre atrás de mim. Não, queridos, Pai nosso que está nos céus, santo, glorioso, digno, justo, santo e eterno Senhor. Esses sentimentos também estão no Antigo Testamento. Veja comigo Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Observe, é oração aqui. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, Pai nosso que está nos céus, e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Na primeira declaração, nós expressamos a nossa proximidade de Deus. Na segunda declaração, a divindade de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Isso sugere familiaridade, não é? Amabilidade. Temos o nosso Criador, Criador de todas as coisas, como nosso Pai pessoal. A segunda declaração sugere santa reverência, santo temor. Ele vê o meu coração, Ele vê em secreto, Ele sabe da minha postura. Como um pai ou uma mãe entende muito bem o comportamento dos filhos e das filhas, Ele me vê, Ele sabe como eu estou vivendo e agindo em seu reino. Ele é santo, Ele é glorioso. Quando nós nos dirigimos a Deus como Pai, nós comparamos a Deus a um pai. Nós nos aproximamos nesse sentimento real, relacional, de que meu Pai, Ele vai me receber. Eu vou vir à presença dEle, Ele vai me ouvir, Ele vai me receber, Ele não vai me expulsar. Mas quando nós dizemos Pai que está no céu, nós não mais comparamos a Deus a um Pai terreno, imperfeito, como nós. Nós levantamos a nossa alma em direção a Ele agora como um Pai divino, justo, perfeito, glorioso. Nós recordamos em nossa oração da sua majestade, da sua eternidade, dos seus planos perfeitos, que Ele julga sobre todas as coisas, que Ele nos conhece bem, a sua grande glória, o seu grande poder, a sua grande santidade. Mesmo ali, irmãos, mesmo ali, nas primeiras palavras em que nós nos dirigimos ao Senhor em oração, e é isso que Ele está ensinando aqui, orar, mesmo no momento em virar a nossa mente, sentimentos e coração ao Senhor, para entrar na presença dEle, quão conscientes e conscienciosos nós devemos ser em realmente nos dirigir ao Senhor. E a todo custo evitar uma atitude mecânica, vazia, no início de nossas orações. É um grande cuidado a ser tomado, que nós venhamos a usar palavras repetidas como quem cola uma introdução e corta uma introdução e cola em todo o início de texto. Ao orarmos ao Senhor, nós devemos voltar a engajar mente, sentimentos e coração e tomar todo o cuidado em evitar uma atitude mecânica. Essas primeiras palavras do Senhor, essa invocação, assim por dizer, Pai nosso que está nos céus, é realmente magnífica, não é? Quanta luz, quanta clareza, quanto calor espiritual essas primeiras palavras lançam sobre toda a oração do Senhor Jesus Cristo aqui. Simplesmente isso. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E como o crente deve se aproximar do Senhor desta maneira. Ele entra em uma região tremenda, não é? Magnífica. Ele sabe que ele está entrando na presença de Deus. Ele se aproxima de Deus como quem vem à presença do Pai Celestial, como quem vem diante do seu próprio Deus, aquele que trouxe à existência todo o universo e todas as coisas. Bem, nós aprendemos aqui que as nossas primeiras palavras em oração e os nossos primeiros sentimentos ao iniciar a oração, entrar na presença de Deus, devem transparecer verdade e piedade. Pai nosso que está nos céus. Veja quanta verdade, veja quanta piedade. Aqui há profundo respeito por Deus, e aqui há profundo amor por Deus, mesmo nas primeiras palavras dirigidas a eles. E é assim que nós devemos entrar, dar esse passo para a presença de Deus. Moisés
Tire a sandália, porque o lugar para dentro do qual você entrou é santo. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vós orareis ao entrar na presença do Senhor Jesus. Profundo amor, profunda realidade do que eu estou fazendo aqui, profunda piedade. Você para antes de orar, você deve fazer isso. Você vai orar em casa, você vai fechar a tua porta, entrar no teu quarto e orar a teu Pai Celestial. Faça isso. Eu vou agora orar. Diga a si mesmo. Eu vou agora entrar na presença do Senhor. Ele é Espírito. Eu vou entrar em Espírito. Ele é verdadeiro, Ele é real. Ele é meu Pai. Ele me amou. Ele me salvou. Ele é fiel para me perdoar de meus pecados. Ele é quem me preserva, Ele é quem me conhece. Você diz isso. Você diz isso a si mesmo. E eu vou entrar agora também na presença de Deus soberano. Ele vive em luz, em glória. Ele é cercado de querubins e serafins. Ele é adorado por anjos que tampam seus rostos, seus pés. Eu vou entrar na presença do Deus glorioso e eterno. Aquele que me vê, Ele me vê onde eu estou. Ele sabe como eu agi nas últimas 3 horas, 10 horas, 2 dias. Meu Deus, meu Pai. Então você começa a orar. É isso que Ele está ensinando aqui. A atitude correta a orarmos ao Senhor. O que significa então que Deus é nosso Pai? O que significa então que em minha oração eu posso me dirigir a Ele como meu Pai? Significa estas coisas e nós concluímos aqui. Significa primeiramente o fim do temor, não é verdade? Um dos mais fortes elementos da religião não cristã, você vê isso no Brasil, no candomblé, na umbanda e tantas outras formas de religiões animistas, pagãs. Uma das maiores características das pessoas que estão ali é o profundo temor e angústia que eles têm dos deuses. Deuses têm que ser aplacados com sacrifício, com galinha, com o que quer que seja. Há um senso de medo, de temor das pessoas que adoram divindades imaginárias. Mas se você já encontrou uma dessas pessoas que foi salva pela graça de Deus, meu querido amigo, você percebe que elas transbordam de alegria, de paz e de segurança. Já encontrou alguém assim? Eu já encontrei muitos. Elas descobrem o verdadeiro Deus, que não é um bicho estranho, maligno, obscuro, que tem um nome absurdo, horrível, um caveiro com o que quer que seja, nas trevas, na violência. Eles descobrem um Deus pessoal, que é um Pai celestial. E você observa o relacionamento deles com o Senhor, é maravilhoso, não é? Orar a Deus como meu Pai é o fim do temor. Ter a Deus como Pai traz o fim do temor. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que palavras tão belas. Ele então segue dizendo no capítulo 4, versículo 17, estas palavras: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também no mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Poder orar a Deus como meu Pai Celestial é o fim do temor. Eu já passei da morte para a vida, não há mais condenação. Onde há temor, não há perfeito amor para com Deus, para com o Pai Celestial. Há um senso de condenação, há um medo, há um terror. Eu não sei se eu partir hoje para a eternidade, eu estou salvo. Há temor, há angústia, há perplexidade. Mas onde há amor aperfeiçoado pela salvação, vede que tão grande amor nos tem concedido o Pai. Filhos de Deus, Pai nosso. Orar a Deus como Pai traz o fim do temor, meus queridos amigos. E orar a Deus como Pai, podermos nos dirigir a Ele de fato, de verdade, não apenas repetir palavras, Pai, mas orar como um filho a um Pai, traz também, ou significa também, que a solidão nesta jornada, ela já não é mais e nem precisa, nem será absoluta. Para aqueles que têm o Senhor como Pai, todos nós passamos por momentos de solidão, não é? De abandono,
um desejo de atenção, um desejo de cuidado, um desejo de sentir que eu tenho valor, mesmo às vezes neste mundo, não é? Onde nós vamos encontrar isso, no meio de pessoas tão egoístas, tão egocêntricas, no lar, no trabalho, na família, mesmo nós mesmos, resultado do nosso pecado. Todos nós passamos por um tempo de solidão interna. Será que alguém que me ama por quem eu sou, mesmo vendo através do meu erro, meu pecado, em minha pequenez? Bem, no caso de um crente, conhecer a Deus como um pai é um tremendo conforto. Eu sempre estou convosco. Você leu essas palavras em Atos? Até a consumação dos séculos. Ele diz que ele é mais chegado do que um irmão, mais próximo do que um irmão. Assim, para o crente, Deus como pai significa que solidão não é parte contínua da vida. Você já ouviu aquele hino que diz: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele é o Pai Celestial. Orar a Deus como um pai que está nos céus, dirigir-me a ele de fato nesta realidade, nesse status como um filho de Deus, significa também, meus irmãos, o fim de todo o egoísmo. Observe as palavras escolhidas do Salvador. Ele não diz, portanto, você orará assim, portanto, vós orareis assim. Isso me recorda que eu estou em uma família e que o meu Deus pessoal é também o Pai pessoal de todo e cada crente ao meu lado nesta congregação. E assim nossa oração deixa de ser eu oro, eu peço, eu digo, eu clamo, mas nós, Pai nosso, nós oramos, nós pedimos. E isso me recorda que quando Ele me salvou para me enxertar, me colocar numa família do povo de Deus, chamada igreja. E que a igreja não é um mero acessório na minha vida que eu visto e tiro quando eu quero. A igreja é a maneira como eu sigo a Deus. E já não é mais uma questão de minha vida para com Deus, mas nossa vida. Meu interesse? Não, nosso interesse. Acaso ter conhecido a Deus como Pai na conversão tem te levado a ver outros na igreja como irmãos? Ou como meras pessoas que adoram comigo a Deus naquele lugar onde eu congrego? Você se relaciona assim com os outros? Ou como um irmão, uma irmã? Conhecer a Deus como Pai e poder me dirigir a Ele assim forma em mim um senso de pertencimento a uma família. É um senso de que Ele é meu irmão de fato, espiritualmente. E ela é minha irmã porque ela também passou da morte para a vida. Não é somente pessoas que adoram a Deus na igreja onde eu vou e eu vou buscar minha bênção individual e vou embora. Não. Um irmão. E poder me dirigir a Deus como um Pai celestial significa também que obediência a Deus já não é mais algo opcional. Que obediência à palavra, aos ditames, aos comandos de Deus não é mais algo opcional. Um filho obedece a seu pai. Jesus obedeceu a seu pai. Ele obedeceu sempre na sua encarnação. E obediência à vontade de Deus é uma característica de um filho de Deus. Mas, meu querido amigo, se é você quem dita e Deus tem que ouvir, então há algo errado nisso. Se é você quem decide quando você vai adorar, quando você vai estar envolvido, quando você vai evangelizar, quando você vai responder aos ditames de Deus, essa é uma prova cabal de que talvez você não seja um filho de Deus. Mas pessoas desobedientes à vontade de Deus provam que não conhecem a Deus. E se Deus não é seu pai, é porque não foi gerado por Deus. Mas obediência à vontade revelada de Deus e aplicada pelo Espírito na mente é abraçada por um crente. Essa é a vontade de meu Pai? É assim que Ele diz que eu devo viver? É assim que Ele diz que eu devo adorá-lo? É assim que eu vou viver? É assim que eu vou agir? É assim como eu vou adorá-lo? Eu quero agradar ao meu Pai Celestial. Ele me amou, Ele me salvou, Ele me conduz, Ele é meu Pai que está no céu. Orar a Deus como Pai estabelece a questão da obediência a Deus. Podemos nos dirigir assim a Ele, também traz certeza de que as nossas orações são respondidas. Deus sempre ouve seus filhos e filhas. Ele sempre ouve. Ele é muito sábio em sua resposta, no tempo da sua resposta, na maneira da sua resposta. Não há oração que passa despercebida de Deus. Ele conhece, Ele sabe, Ele ouve, Ele cuida, Ele conduz. E porque Ele é meu Pai, eu sei que a sua resposta é maravilhosa. É preparada, é temperada, é sábia, é real. Ele é o Pai. Você talvez, meu querido amigo,
Você talvez não saiba como eu o que o futuro será para você deste lado do céu antes de chegar na eternidade. Talvez você não saiba o que o futuro deste lado do céu terá para você. Mas você pode saber isso se você tem a Deus como teu Pai e de fato pode orar a Ele como teu Pai. Que embora você não saiba o que o futuro trará para você nessa e naquela área que você tem orado ao Senhor, você pode saber isso. Você sabe quem trará o futuro. É teu Pai Celestial. Embora você não saiba o que o futuro trará para você, você sabe quem é o Senhor do tempo e trará o futuro e você a Ele. É teu Pai Celestial. E porque você sabe disso, você pode orar assim ao Senhor. E é isso que significa orar ao Senhor como Pai Celestial, podermos nos dirigir a Ele desta maneira. Bem, nós vimos hoje que isso traz o fim do temor, o fim da solidão existencial, o fim do egoísmo existencial, o fato da obediência voluntária estabelecida e certeza a resposta às nossas orações. Quanta coisa não é em tão poucas palavras. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus.